Fala pessoal, bem-vindos a mais um AstaCast. Hoje eu vou acabar falando com vocês sobre um filme que eu revi recentemente e que ele foi lançado lá em 2020. É um filme que o diretor é o Taika Waititi, o mesmo que fez os filmes do Thor e o mais recente, o Thor Amor e Trovão. Eu vou acabar falando desse filme porque ele tem uma importância muito grande dentro do cinema, na minha opinião, e que ele faz grandes referências, paralelos com as coisas que acontecem atualmente. Lembrando que os comentários e o meu e-mail e outras redes sociais estão à disposição, caso vocês queiram complementar, questionar ou elogiar, né? Dar uma contribuição, um comentário que sempre é muito bom, eu sempre deixo aberto para todos, para que a gente possa manter essa comunidade ativa, discutindo sobre as coisas que a gente gosta, né? Se você tiver algum filme, alguma coisa para dar de referência para possíveis episódios, deixem aí nos comentários também, assim como a Cíntia Kobayashi e outros fizeram também e que estou devendo, tá bom? Agradeço a todos pelo apoio e vamos lá para o episódio de hoje. Então vamos lá, quero dar um contexto geral em relação do que se trata o filme, né? O filme, ele se passa na Segunda Guerra Mundial, ele é um filme que retrata a Segunda Guerra Mundial, só que o diferencial dele, em paralelo com outros filmes, ele faz uma sátira do ponto de vista dos alemães. Ele trata ali um menino de 10 anos, que é o Jojo Butler, assim como o nome, Jojo Rabbit, que mais tarde eu vou explicar o porquê, mas que ele pega essa criança na qual ele está sendo influenciado pelo nazismo na Alemanha e eles acabam trabalhando justamente a convivência dele com esse método que aconteceu lá na década de 40 e a criação dele, né, junto com a sociedade, né? Então ele se trata de uma grande sátira, só que do ponto de vista alemão. Por que é interessante esse filme, né? Não é só mais um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre nazismo. Eu acho que esse filme ele é muito diferente porque, primeiramente, quando a gente via o ponto de vista dentro dos outros filmes, era sempre geralmente dos aliados. Tem alguns filmes que retratam justamente, como o Túmulo dos Vagalumes, do Estúdio Ghibli, o ponto de vista japonês de duas crianças. Mas eu achei interessante aqui porque eles tiveram um cuidado, né, muito interessante de lidar justamente com uma criança nazista de 10 anos, só que do ponto de vista na qual você não vai, como que eu posso dizer, se identificar com ela. Eles tomam um cuidado justamente com essa sátira, porque é uma sátira barra comédia, né, na qual eles ridicularizam todo aquele comportamento e sociedade de uma forma na qual eles zoam o opressor e não o oprimido, e eles tomam muito cuidado justamente para apontar o ridículo dentro dessas ideias, né? Porque quando a gente se trata justamente desses filmes, é muito complicado justamente da gente conseguir tirar sarro de uma situação tão séria quanto o nazismo, né? A gente pode pegar até o filme do Charlie Chaplin, né, O Grande Ditador, de 1940, na qual ele acaba zoando justamente o Hitler, que ele faz uma sátira ao opressor de novo, mas com muito cuidado. Aqui, em Jojo Rabbit, o Taika Waititi, o diretor e também ator, ele toma muito cuidado justamente para que você não simpatize com os ideais que estão sendo mostrados ali, mas que também tem um drama para você continuar assistindo, né? Porque o filme ele é uma comédia, sátira, drama, só que o ponto de vista da comédia é o ponto de vista do bizarro. É tão absurdo as coisas que acontecem dentro daquela sociedade, dentro da vida do Jojo, que você acaba rindo de nervoso às vezes. Ou você acaba rindo justamente pelos ideais distorcidos de uma criança de 10 anos sendo influenciada a uma ideologia extrema, como o nazismo. Então é muito interessante a forma como o próprio Taika Waititi ele acaba também atuando. O Jojo Rabbit, ele é uma criança, né, na qual ele quer se tornar um soldado, ele vê o Hitler, né, como um pai, já que ele tem a falta do pai dele, o pai dele estava lutando no exterior e nunca voltou, ele só tinha a mãe dele ali, só que o grande lance é que ele via um amigo imaginário dele, que é a interpretação do Taika Waititi, que ele interpreta Hitler, né, mas do ponto de vista de um amigo imaginário do próprio Jojo,
né? É como se a criança estivesse procurando um afeto paternal e vendo o Hitler ali como seu pai, né? E isso é muito referenciado justamente da ótima atuação do próprio diretor, o Taika Waititi, na qual ele acaba pegando trejeitos expressivos exagerados que o Hitler tinha, mas ele acaba zombando justamente desses trejeitos e de falas que justamente não eram condizentes para uma criança de 10 anos. E, né, isso, quando você pega, isso fica claro que o Hitler imaginário do Jojo, né, ele acaba sempre oferecendo cigarro para uma criança de 10 anos, ele tem ideias como explodir a casa, como se vingar dos amigos, né? O Hitler, justamente, esse personagem, ele acaba fazendo a contramedida, né, dos pensamentos do Jojo, né? A grande questão aqui é o Jojo se questionando e o Hitler é a parte que puxa esse questionamento sempre pro nazismo, né? Que também pode fazer referências a muitas coisas que acontecem hoje em dia. Acho muito interessante também que no começo do filme eles acabam fazendo um paralelo justamente de mostrar aquela sociedade na qual eles idolatravam Hitler, né? E quando eles idolatravam justamente ele, eles pegavam justamente as músicas do Beatles, ali na Beatlemania, na década de 60 e 70, na qual justamente havia um ápice de tietismo em relação ao Beatles, e eles convertem com cenas reais de apoiadores, né, e de situações na qual o Hitler estava presente, e eles pegam essas músicas numa referência de o que vocês estão fazendo é puro tietismo, né? O que vocês estão fazendo é apenas, vocês estão sendo tietes, né, do Hitler, vocês não estão pensando racionalmente, assim como na Beatlemania. Eu achei muito interessante quando eles pegaram justamente essas cenas de transições e aplicaram dessa forma, né? Eles pegaram a música do Beatles, transformaram na língua alemã, né? E deixaram de fundo enquanto passavam as imagens da sociedade alemã no auge ali do nazismo. Achei muito interessante de verdade. Outra questão que é muito interessante, né? Que é justamente esse tietismo que a gente vê, mas que faz paralelo com o dia de hoje. Não tem um monte de gente gritando mito, não tem tanta gente lá nos Estados Unidos justamente a favor do Trump, gritando white power, né, e entre outras questões, né, demonstrando muitas vezes essas incoerências narrativas, onde você está sendo mais tiete do que realmente pensando conscientemente. Então esse filme é muito interessante porque ele sempre está fazendo esse paralelo, porque é muito atual, sabe? Recentemente a gente estava discutindo sobre nazismo de novo, sendo que é uma coisa tão clara dentro da sua mensagem, tão ruim dentro da sua mensagem, que eu não preciso ficar falando aqui o quão ruim que é, porque provavelmente qualquer pessoa com um mínimo de consciência coletiva sabe o quão ruim que é, certo? Ou teve um mínimo de estudo, sabe? Mas que a gente precisou conversar recentemente por causa das polêmicas com o monarca, ou até por causa das polêmicas na Ucrânia, na guerra da Ucrânia, ou os Estados Unidos com o partido nazista, né? Então é interessante porque o filme ele é atual. Ele vai conversar, e se você conseguir tirar um paralelo com as coisas que estão rolando atualmente, negacionismo e histórico, negacionismo, na sua própria definição, você consegue tirar muita explicação e muita metáfora boa em relação às coisas de hoje, né? Um outro personagem muito interessante dentro do filme é o próprio Capitão Klein, né, o capitão ali, que no começo do filme, o Jojo, né, ele acaba justamente vestindo a roupa e ele ia para um treinamento militar, como as crianças iam no treinamento militar ali na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, na qual eles, por tendo falta de homens dentro dos seus exércitos, eles acabaram justamente tendo que recrutar crianças. No final da guerra, cerca de 40% do exército alemão, quando os aliados invadiram Berlim, era feito por menores de 15 anos. É muita coisa, é muita criança, sabe? E esse filme, ele retrata justamente esse período,
né, na qual eles pegam crianças, eles vão lá, eles modificam justamente a mente dessas crianças, uma lavagem cerebral, para você acreditar que você está fazendo bem, que você é sangue puro e tudo mais, né? Mas o lado interessante é que o filme ele está sempre tomando cuidado de tirar sarro para manter você ali, tirando sarro do bizarro, do absurdo, né? Não tô falando que você vai dar gargalhada. A comédia dele é comédia de absurdo, né? É tão absurdo os ideais, as coisas que acontecem, as coisas que as pessoas estão falando, que você acaba dando uma risadinha no mínimo de desconforto, mas não é aquela gargalhada, é um outro tipo de comédia, é uma sátira, assim como o Grande Ditador, né, do Charlie Chaplin, como eu tinha dito anteriormente. Mas o Capitão Klein, voltando um pouco, né, ele era justamente o cara que estava treinando essas crianças nesse retiro, nesse acampamento, entre aspas, e o Jojo Rabbit, ele acaba justamente tendo um primeiro conflito ali dele, quando o Hans, né, que era um menino ali que estava participando, só que ele era mais velho, ele pergunta se todos teriam coragem de matar realmente, porque eles têm diversos treinamentos da facada, de lançar granadas, sabe? Coisas absurdas, né, que realmente aconteciam, né? E junto com o Capitão Klein, tem um outro personagem muito interessante, que é a própria Rebel Wilson, que ela é uma personagem fantástica de comédia, né? Que ela faz a Fraulein. A Fraulein, ela é um personagem interessante porque ela é aquela mulher que ela segue cegamente os princípios dela, né? As ideologias que foram colocadas na cabeça dela. E ela aceita o seu posto, né? Tem uma cena ali muito emblemática no começo do filme, onde que ela tá no retiro ali, tem meninos e meninas, e o Capitão Klein, ele fala, os meninos vão vir comigo que a gente vai ter treinamento de tiro, vai ter treinamento de lançar granada, enquanto as meninas vão aprender a bordar, a engravidar, a cozinhar, a costurar, sabe? E a Fraulein, ela tá sempre concordando com tudo, justamente trazendo aquele esquemático da mulher sempre inferior, que acontecia também dentro dessa ideologia, né? E bastante até. E é um personagem muito interessante, porque o jeito que ela trata as crianças justamente como uma arma, né? Como um apetrecho, né? Tem uma cena ali, mais pro final do filme, justamente que ela coloca uma granada no menino, quando os aliados estão invadindo Berlim, e ela acaba falando justamente, vai lá dar um abraço nele e solta a granada para o menino se explodir, sabe? Isso num momento ali, você acaba rindo do absurdo, mas você acaba comparando com a realidade do que aconteceu, que é muito emblemático. Essa metáfora, ela é muito boa. Ela te faz pensar justamente nas coisas que aconteceram, né? Acho que o ponto principal do Taika Waititi é que ele não passa pano para ninguém, né? Ele entende justamente, esse filme mostra que as consequências, por mais que uma criança ingênua ou um adulto consciente, como o próprio Capitão Klein, né? Fica claro que todos têm culpa daquilo que eles estão fazendo, todos têm culpa das atrocidades que eles fizeram, né? Mas ele não passa a mão na cabeça de ninguém, mas a jornada justamente do Jojo de se retratar, né? E de se recompor socialmente, né, juntamente com a incrível Elsa, né, a atriz que fez a Elsa é fantástica, né, porque após ali o Capitão Klein ele dá uma aula sobre granadas, o Jojo num momento ali eufórico, após ser questionado pelo Hans se ele conseguiria matar e ele não conseguiu matar o Rabbit, né, um coelho, e por isso que o nome dele fica chamado Jojo Rabbit, né. Aí ele acaba num momento eufórico, impulsionado pelo próprio Hitler e o seu amigo imaginário. De novo, ele fazendo justamente as decisões, as questões morais dele com base justamente no seu pensamento, no seu amigo imaginário. Ele acaba se explodindo, né? E ele acaba justamente sendo deixado de lado, deformado, né? Como muitos foram justamente nesses treinamentos. E aí que começa a história em si, né? Na qual eles voltam para a cidade, saem desse retiro, e esse menino ele acaba justamente vendo por um outro ângulo justamente aquela sociedade. O Capitão Klein ele foi rebaixado por negligência,
né, junto com os demais que eu tinha citado aqui anteriormente. Aí entra a grande personagem da Scarlett Johansson, né, a mãe do Jojo, a Rosie. A Rosie, ela é um personagem muito interessante, porque ela é um personagem que deixa muito bem claro que ela não concorda com aquilo que acontece ou que está acontecendo dentro. Depois o Jojo, ele acaba descobrindo que dentro da sua casa a mãe dele tá protegendo uma judia, né? Assim como uma grande referência também a Anne Frank, né? Para quem não leu o livro, muito bom, recomendo, principalmente para os jovens, né? E é muito interessante justamente essa temática, porque o Jojo, ao descobrir, né, da Elsa dentro das paredes, né, ele acabou justamente tendo um conflito maior de ter que lidar com o seu preconceito e a sua ideologia de frente, né? A Elsa, ela tá sempre ali provocando ele, tentando mostrar para ele, e ele tá sempre rebatendo de uma forma preconceituosa e não coerente, como todas as ideologias fanáticas, né? E a Elsa, ela faz o papel justamente de mudar a cabeça do Jojo, assim como a sua mãe, a Rosie, interpretada pela Scarlett Johansson, também faz. É muito interessante esse dueto que fazem para tentar mudar a cabeça do próprio Jojo Rabbit, né? E por que o nome dele é Jojo Rabbit? Só por causa que ele não conseguiu matar o coelho lá com o Hans, que eu tinha falado? Não, porque o Rabbit, ele faz uma grande referência, né? Que é o coelho preso na gaiola, né? Ele faz referência justamente do pensamento do Jojo, que é uma criança presa a uma ideologia na qual não vai ter saída, né? Isso fica muito emblemático quando a Elsa desenha justamente um garoto vendo um coelho dentro da gaiola. Você pode tirar outras interpretações ali também, como o Jojo sendo a criança e ele não deixando a Elsa, sendo uma judia, sair de sua gaiola, que é justamente aonde que ela se esconde, porque ela não pode sair, né? Então tem diversas interpretações para as coisas dentro do filme, e isso que me chamou muita atenção, porque o filme, ele é uma grande sátira, como eu tinha falado, mas diferentemente de outros filmes que tratam de elementos parecidos, como O Menino do Pijama Listrado e A Vida é Bela, na qual eles tratam crianças, eles tratam da inocência das crianças. O Menino do Pijama Listrado, né, ele é interessante porque ele pega justamente os dois lados, o lado judeu e o lado alemão, e no final acaba que os dois acabam morrendo, né? Não é spoiler porque o filme é bem antigo. Mas a grande questão é que o filme se mantém muito sério, né? Enquanto A Vida é Bela, ele mascara justamente no ponto de vista da inocência da criança. Esse filme, o Jojo Rabbit, por mais que ele faça isso, a forma como o Taika Waititi ele utiliza os artifícios ali, com ele próprio atuando como Hitler, né, fica muito característico ali, justamente que não passa pano para nada. Ele entende que ele é errado, ele entende que o que faz é uma bosta, né? Mas o grande ponto é que a consciência dele, né, ela tá tão intrínseca justamente dentro dessa ideologia, como hoje em dia diversas pessoas estão tendo essas ideologias intrínsecas a ela ao ponto de fazer tietismo, né, para políticos, e acaba que ele não consegue se questionar, ele não consegue tirar uma moral, porque tudo que aquele personagem fictício da cabeça dele fala, ele acaba aceitando como verdade absoluta, né? De novo, o tietismo acaba muito forte. O outro ponto muito interessante, né, que é uma cena muito pequena ali, tem duas cenas específicas na qual o Capitão Klein, ele tem justamente um subtenente com ele, que é o cara que fez o Greyjoy no Game of Thrones, que é o Alfie Owen, né? Ele acaba fazendo o subtenente ali no capitão. Fica claro, né, de uma forma bem escrachada, na qual eles têm um caso juntos, né? E isso mostrando uma homossexualidade dos dois. E isso é uma grande motivação, porque é sutil a forma como eles mostram isso, mas após eles mostrarem isso vai justificar lá na frente, por exemplo, o Capitão Klein ele passar um pano justamente para Elsa,
né? Chega no momento ali que a Gestapo, né? Para quem não sabe, a Gestapo era uma organização dentro do governo alemão, a qual eles ficavam encarregados justamente de procurar, identificar e matar aqueles que eram contra o sistema, ou até mesmo os judeus remanescentes dentro da Alemanha e em outros lugares, né? Mas a grande questão que fica é que o Capitão Klein chega junto com a Gestapo e o Capitão Klein ele aparece propositalmente, né, após um acontecimento que eu não vou acabar falando, né, que é um plot twist da história, mas que ele é muito legal e eu espero que vocês assistam de verdade, né? E o Capitão Klein ele acaba justamente indo para casa do Jojo correndo e a Gestapo, né, acaba interrogando o Jojo e a Elsa. Em um momento ali muito específico, eles pedem o documento da Elsa, que está se passando pela irmã morta do Jojo, e ela acaba trocando as datas ali, ela acaba errando as datas, e o Capitão Klein, ele acaba passando um pano para ela, né? Eu vi pessoas reclamando disso, falaram que não era coerente dentro do personagem, mas na verdade eu entendi o porquê que era coerente. Na minha opinião, essa parte ela foi muito emblemática, justamente porque, primeiro, se trata de duas crianças. O Jojo tem 10 anos e a Elsa, dentro da história, ela tem 17, né? E por se tratar dessa história, o Capitão Klein, por ele ser homossexual também, não fica claro isso, eles não exploram, porque, de novo, eles não querem passar pano para personagem nenhum, né? É uma sátira, é uma comédia em relação aos absurdos vividos, mas o Capitão Klein ele acaba deixando passar justamente, na minha opinião, porque ele também não ele vive justamente com a questão de não se aceitar, né? E a sociedade não aceitar ele por ser homossexual, né? Ele faz ali uma pequena referência também junto que os aliados estão invadindo Berlim e ele está preparando uma roupa muito estilizada, né, muito extravagante, né, para ele combater, porque o sonho dele é morrer em luta e tudo, como um padrão soldado, né, um estereótipo de soldado. Mas fica muito interessante porque o Capitão Klein ele faz uma grande referência muito sutil com essa parte do exagero justamente das roupas, que é justamente uma crítica ao Hugo Boss e os nazistas. Se você não sabe, o Hugo Boss, né, lá na década de 40, ele que fez a maioria das roupas, né, dos oficiais nazistas, né? Então aquela moda que você conhece, aquela roupa na qual você lembra de um soldado nazista, né, sempre cinza, com calças abafantes, né, ela foi feita pelo Hugo Boss, né, marca que existe até hoje, né, na qual ele simpatizava com o nazista. E essa pequena cena é apenas, como que eu posso falar, uma pequena referência, uma crítica justamente a isso, porque esse filme é cheio dessas. Ele pega pequenos momentos, né, na qual você vai achar um absurdo ou você vai acabar rindo, e tem muita discussão, muita metáfora ali, né? Seja a da própria Frau Lin, quando ela pega a criança e pede para ela dar um abraço nos aliados com uma granada, né, no bolso, ou até mesmo o Capitão Klein, que ele tá sempre tentando se justificar, tentando ser maior do que ele mesmo, e com essa sátira, o próprio Hugo Boss, sabe? Então é muito interessante porque eles, de novo, eles pegam questões muito atuais também e satirizam, como por exemplo, lá na Gestapo, quando a Gestapo vai na casa do Jojo Rabbit, tem um momento muito interessante na qual o capitão da Gestapo ele entra no quarto do Jojo Rabbit e o Jojo Rabbit ele é um fanático nazista. Então ele tem diversos posters, né, de Hitler, de swastikas e tudo. Mas o grande ponto é que ele acaba se identificando e ele acaba soltando uma informação um tanto absurda, né, na qual ele fala que você ficou sabendo que Hitler só tinha uma bola? Isso aí é mentira, ele tem 4. Ao falar isso me remeteu até a minha atualidade. Porque assim, é um absurdo, né, a fala dele, que não tem coerência nenhuma com nada, certo? Vamos combinar isso, né? Mas a grande questão é que, de novo, o sistema, a ideologia é tão machista, o fascismo é tão machista,
né, na qual ele precisa mostrar a virilidade dele pelo método de ter 4 bolas, sabe? Porque se ter só uma não seria suficiente, sabe? Porque ele precisa manter aquela pose viril, sabe? Isso te lembra alguém? Isso te lembra alguém no 7 de setembro gritando imbrochável, sabe? Tentando mostrar a virilidade dele, sabe? Então o filme, ele é muito atual. Ele é muito atual. Isso foi o que mais me pegou, né? O outro ponto interessante do filme, o próprio York. O York é um amiguinho do Jojo Rabbit, só que é um amigo na qual ele não tem justamente um amigo imaginário, Hitler, né? Na qual ele tem que se questionar e ele sempre questiona tudo na qual ele tá fazendo e o que o Jojo tá fazendo, apesar dele fazer as coisas mesmo assim, né? É um personagem muito interessante porque, de novo, não passa pano para o que ele faz, né? Como todos os personagens dentro desse drama. Mas o York, ele tá sempre que se questionando e acho muito interessante porque ele pega do ponto mais sutil da obra, na qual ele pega a inocência da criança ao ver o próximo e as incoerências do próximo, né? Assim como outras ideologias, o nazismo, ele pega justamente as minorias e acaba demonizando essas minorias, assim como foi feito com os homossexuais, assim como foi feito com os judeus, obviamente no nazismo, ou assim como foi feito na época da escravidão, sabe, com os negros. Então eles acabam demonizando e o York, com a sua inocência de criança, toda a fala extremamente racista do Jojo Rabbit, ele acaba se questionando, mas como que a gente vai identificar um judeu, se eles parecem tanto com nós? Como é que a gente vai lutar com eles se a gente não sabe, porque eles são iguais a nós, sabe? Então, ele, de novo, ele não passa pano pro que ele faz, mas a inocência tá sempre ali, a inocência de um garoto, né, que tá sendo justamente martelado com ideais absurdos, né? Um outro ponto é o próprio Hans, aquele que tentou obrigar o Jojo a matar o coelho numa forma de prova. O Jojo tem uma cena na qual ele tá justamente entregando panfletos, depois que ele foi dispensado, ele ficou deformado com a granada, como eu tinha falado anteriormente, e ele tá ali na rua justamente colocando panfletos, tentando ser útil ao Reich de alguma forma. E o Hans, ele acabou sendo convocado, assim como a maioria dos adolescentes ali no final da guerra. O Hans, ele passa pelo Jojo de caminhão junto com outros soldados e ele tira sarro do Jojo por ele ser deformado e por ele não conseguir ir justamente para o front. E isso é muito interessante porque, de novo, o Hans, ele é um adolescente fanático, na qual a ideologia foi impregnada nele e ele tá feliz por ir para a guerra morrer pelo seu país. Sabe como é interessante isso? É estranho e interessante, porque é um absurdo de novo, né? Mas tem tanta coisa para ser explorada dentro dessa pequena parte que é tão interessante, sabe? A própria conversa do Jojo com a Elsa judia que tá na parede, na casa dele, né? Quando pega os dois, ele acaba, obviamente, confrontando ela, e ela acaba, por ser mais velha, maior, não dá muito certo pro Jojo, obviamente, porque o Jojo é uma criança de 10 anos, né? E isso fica muito claro. O ator que faz o Jojo é incrível. Queria deixar isso registrado porque é um moleque que é um prodígio de verdade. Porque ele tem uma fofura, uma simpatia com um tema tão pesado, mas tão pesado que é complicado. É complicado, mas é um ótimo ator. Né? E o ponto que eu queria ressaltar é que eles vão tendo discussões justamente daquele ponto que eu falei que a mãe dele e a Elsa tentam mudar a personalidade dele para tirar ele dessa ideologia, mas essa ideologia está tão impregnada dentro dele que acontece que eles vão tendo jogos porque ele quer entender mais sobre os judeus, né? E ela acaba falando, né? E desvirtuando justamente da demonização que ele sofreu em relação aos judeus. E é muito interessante a forma como é colocado isso, porque não é de uma forma agressiva e pejorativa em relação aos judeus. Achei muito sutil, uma sutileza que o Taika Waititi teve aqui, mas que não teve, por exemplo, no Thor, Amor e Trovão, ao se retratar da Jane com um câncer, né? Lá ele não teve peso nenhum
né, mão e peso nenhum, mas aqui ele teve uma coerência muito boa, né? Ele conseguiu pegar um tema extremamente pesado, extremamente complexo, né, com várias discussões, não no ponto de se discutir o nazismo, como pessoas estão discutindo na internet, porque isso não tem que ser discutido, né, isso tem que ser abominado, mas que ele acaba pegando justamente questões como a inocência infantil, né, as pessoas ao seu redor, a sociedade, como ela se comporta, questões como machismo estrutural, sabe, preconceito, demonização de minorias, e é muito interessante a obra como um todo, porque ele mantém de novo uma coerência e não ele toma um cuidado justamente para não passar pano, para você não simpatizar com personagens nazistas, o que é muito difícil dentro dessa obra, porque por se tratar justamente do outro lado do ponto de vista, você pode acabar se identificando com o Jojo, porque ele é uma criança de 10 anos, né, imatura, mas com o passar do tempo você vai ver a virada dele junto com a Elsa e você acaba justamente não passando um pano, né? De novo, ele acaba deixando sempre claro que quem tá errado é justamente quem fez aquelas atitudes, sabe? Então, muito interessante, de verdade. A própria Scarlett Johansson, que é um dos pontos fortes do filme, né? Tirando o próprio Jojo, ela acaba fazendo a mãe do Jojo e ela tem cenas muito emblemáticas junto com o Jojo. Por exemplo, eles indo passear pelo centro, né? E acaba que a Gestapo, ela colocava como aviso pessoas mortas, enforcadas no centro da cidade. E ao passar por essa cidade, ela tá encarando, né, obviamente, a Rose, porque ela é contra, ela esconde uma judia, ela é contra aquele sistema, né, ela era justamente uma pessoa que espalhava mensagens contra o nazismo, tudo. Só que ao encarar o Jojo, ele chega perto e ele fala Eka e vira o olhar, né, e ao virar o olhar, ele faz um Eka, mas no sentido de desaprovação, não no sentido de, poxa, a pessoa morreu. E isso é muito emblemático, porque tá tão intrínseco dentro do personagem, dentro daquele ser, as ideologias, que ele nem se importa com o próximo, né? Enquanto a Rose, ela tá justamente abismada com aquela situação, né? É muito interessante que mesmo assim ela repreende seu filho e ela pega a cabeça e fala, não, você vai olhar, olha essa tragédia, né? E o Jojo, com sua inocência, ele acaba perguntando o que eles fizeram. E ela apenas fala, eles fizeram o que puderam, né? Porque é uma questão muito complicada, né? Toda a metáfora em volta justamente do tênis sendo amarrado, porque a Rose, né, a mãe do Jojo, ela tá sempre amarrando os sapatos do Jojo. Isso numa metáfora falando assim, ele é um menino que não sabe nem amarrar os sapatos. Quem mais dirá de ir para uma guerra ou pensar em política e ideologia, sabe? Então é muito interessante, porque ao longo da jornada que a gente vai tendo com o Jojo e ele vai mudando a cabeça dele junto com a Elsa, acaba que justamente essa metáfora do sapato sendo amarrado acaba mostrando justamente a evolução como pessoa e amadurecimento precoce que aquela criança teve que ter justamente por lidar com uma guerra na porta da casa dele, né? É extremamente coerente, é extremamente delicado essa questão, achei muito foda a metáfora do sapato, né? No final, quem amarra o sapato da Elsa é o próprio Jojo, né? Num sentido de que eu não preciso justamente de ninguém, eu amadureci, eu consegui interpretar justamente aquilo que eu sou e aquilo que eu estava fazendo de errado, né? E eu vou tentar consertar, arrumar, ajudar a vida daquele que eu causei o mal, né? Que é a própria Elsa, a judia. Então, extremamente delicado, né? São coisas pequenas, novamente, mas que fazem total diferença para a compreensão, né, referente a essa obra, que se trata justamente de um controle mental dentro de crianças ali, mais pro final do filme, após o plot twist que eu não vou falar aqui, não vou abordar porque eu espero que vocês assistam. Acaba que
é interessante porque eles colocam justamente todos os cidadãos para lutar contra os aliados, e o Jojo, ele acaba tendo essa virada de mente justamente quando o York, né, ele tá todo ferrado, tá todo, o amiguinho dele tá todo ferrado, literalmente, né, tá carregando uma bazuca 3, 4 vezes o tamanho dele, né, sendo que ele é uma criança de 10 anos, pequenininho, gordinho, e acaba justamente vendo diversos velhos, pessoas que estavam trabalhando, meninas, né, ali atirando contra os aliados e morrendo contra os aliados. Aquela é uma cena muito emblemática junto, né? Ou outra cena, justamente as crianças correndo atrás dele, indo pra guerra, felizes, saltitantes, pulando com granadas na mão, né? De novo, demonstrando aquilo que eu já falei, cerca de 40% do exército nazista, na época, no final da Segunda Guerra Mundial, era feito por crianças, sabe? E é extremamente pesado esse conceito, porque ele é uma sátira, ele é uma comédia, mas ele não deixa o drama de lado, né? Acho que a única coisa que eu tenho para reclamar do filme em si é que chega em alguns momentos dele, junto com a Elsa, que acaba sendo um pouco maçante demais. Porque assim, ele tenta demonstrar que você mudar a cabeça, tirar as ideologias ali, demora um pouco. E principalmente pro Jojo, que acabou mudando as ideologias dele através do amor, né? A mãe dele ficava falando muito sobre amor com ele, né? E falou que, na verdade, ele era um idiota por não acreditar no amor. Ele falou que tinha coisas que eram mais fortes que o amor, como músculos e metal, né? E representando de novo a inocência de uma criança que não entende nada, né? Mas quer discutir sobre política e ideologia. E em outra cena muito emblemática, ele andando de bicicleta com sua mãe, né? Uma cena muito bonita e diversos soldados voltando machucados para casa, e é a Scarlett Johansson, a Rose, ela acaba falando: vão abraçar suas mães, esqueçam essa merda, né? Porque, de novo, muito emblemático, sabe? Achei de um cuidado extraordinário, porque o personagem da Rose, ele é o personagem que vira as chaves ali, ela questiona justamente o Jojo, enquanto a própria consciência do Jojo ali, com o Taika Waititi representando o Hitler, o amigo imaginário, acaba sempre puxando ele pro lado da ideologia, né? Tirando outros absurdos, porque o Taika Waititi, ele acaba misturando justamente questões sérias com questões lúdicas de uma criança de 10 anos, por exemplo. Ele fala de um tema muito sério. Não, que você tem que ser leal ao partido, você tem que ser leal a mim, a gente tem que construir o futuro, no futuro vocês que vão governar o mundo. Isso era uma fala real do Hitler, né, frente aos adolescentes e crianças, e depois ele acaba falando: não, beleza, você vai fazer isso e tal, agora eu vou ir pro meu palácio, que eu tenho que jantar unicórnio hoje. Assim, você não vai rir disso, e não é pra você rir, mas é de novo, você mostrando um pouco do lado da criança de 10 anos, na qual ela tem uma imaginação super fértil, né, sendo influenciada por uma ideologia nefasta. É uma sensibilidade enorme do Taika Waititi, né? Ele não passa o pano, eu vou bater na tecla disso, que é muito sensível o filme, muito sensível, a sátira dele é muito coerente, você não vai dar gargalhada, porque não é disso que se trata o filme, né? Você vai achar um absurdo, provavelmente, quando você vê, se você tiver um mínimo de consciência coletiva, né? Mas o filme, ele é muito interessante, muito interessante. Eu tô falando aqui de pontos específicos, aleatórios do filme, né? Na medida que eu vou lembrando, mas tem tanta coisa para ser abordada, tanta coisa, justamente o amor do Jojo pela Elsa com o tempo, né, naquelas cenas que eu falo que pode ser um pouco maçante para olhos mais desatentos, porque, de novo, é a identidade do Taika Waititi de tentar justificar que leva tempo para você mudar a cabeça, seja de uma criança ou seja de um adulto, né? E o Jojo Rabbit, ele só muda a cabeça dele justamente quando ele entende que ele ama a Elsa. E é uma forma muito bonita, porque a Elsa, ela acaba falando sobre um namorado que ela ia casar, né? E esse namorado se chama Nathan. E o Jojo, em uma forma provocativa, lá no começo, ele acaba mandando uma carta assinada com o nome Nathan, e junto com um poema que eles gostavam, né, justamente para provocar ela e para tentar afastar ela da casa dele.
ele, depois de ver justamente a Elsa magoada com aquela situação, ele acaba fazendo uma carta pedindo desculpa no nome do Nathan. E assim continua, e ele vai mandando cartas de amor para ela, com poemas de amor para ela, mas aí depois ele descobre que, na verdade, o Nathan, na qual ele se passava, ele, ele tinha morrido, né? E a Elsa, ela deixou claro isso, né? Dentro do filme. Então, era como se o Jojo estivesse, na verdade, dando o seu amor, né, para ela. É muito bonita a cena, né? Mas de novo, ela deixa claro que só vê ele como um irmão mais novo, nada mais, nada menos, né? Mas de novo, isso fortalece o ponto ali que é interessante dentro da obra, de você mudar a cabeça de uma pessoa, o tempo que leva, o cuidado que leva, como é que ela mudaria, sabe? Então, uma sensibilidade extrema do Taika Waititi, né? Que eu acho que é o que faltou, justamente, trazendo para um filme mais recente, né? Para o filme do Amor e Trovão do Thor, né? Na qual ele não teve cuidado nenhum em relação ao próprio tema da Jane. Acho que foi um descuidado de algo tão pesado, né? E que foi retratado de uma forma tão simples e tão maniqueísta como uma morte qualquer, sabe? É isso que eu senti no final. Mas me digam aí, o que vocês acham justamente desse filme? É um filme que me impressionou muito, né? Ele concorreu a diversos Oscars, né? Principalmente porque o Oscar adora filme de guerra, principalmente críticas à Segunda Guerra Mundial, mas que eu acho super válido na época quando ele entrou para as categorias do Oscar, justamente ter participado, né? Se eu não me engano, acho que ele não ganhou nenhum. Mas só de ter concorrido já mostra a significância e a magnitude que esse filme tem, esse alcance que o filme tem, né? Achei realmente muito bom, muito interessante. Eu passei apenas por alguns aspectos interessantes que eu consegui tirar em relação ao filme, mas provavelmente vocês vão conseguir tirar mais coisas daí, né? As próprias músicas que tem referente ao filme, né? Elas são muito interessantes quando você pega a letra. Tem David Bowie, tem The Beatles, né? Tem outras músicas ali referentes, mas que eu não lembro o nome, e que fazem justamente, de novo, um complemento, uma coerência dentro do contexto geral do filme, coisa que acabou não fazendo também no Amor e Trovão, de que era um monte de música aleatória jogada só porque era legal, Guns N' Roses. Eu apenas sendo chato em relação ao próprio Taika Waititi, porque aquele filme meio que me frustrou, né? Mas coisas de nerd, normal. Mas me diga aí, o que vocês acharam desse filme? O que vocês vão achar, né? Quais que são suas expectativas se você for assistir, né? Se tiver algum comentário, algo a acrescentar, uma passagem legal do filme, né? Me digam aí que eu vou estar lendo tudo. Então, obrigado por ter escutado. Este foi mais um AstaCast.